Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe o que é o nosso ritual. Mesmo com todo esse sentimento ruim no seu peito, vai clicando em curtir. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se agora, porque a gente vai começar mais uma maratona de Cachorrada Podcast aqui no canal e também muitos cortes. O pós-jogo de hoje vai falar basicamente sobre a situação de Alex Estível, o Cuca no Atlético. No jogo de hoje, no retorno, durante as decisões e na coletiva dele também. Claro que a gente vai falar sobre lances específicos da partida, sobre atuações, mas a base do pós-jogo é o cenário envolvendo o treinador do Atlético que chegou a ser cogitado para a seleção brasileira e no dia em que o Tite anuncia a lista de convocados, ele perde para o Botafogo em casa. Você não vai para a Copa não, você vai ficar em casa aqui em Belo Horizonte reunido com a turma de amigos. Saiba que a resenha, o motivo principal da resenha são as apostinhas, é o que todo mundo está falando. Tem os grupinhos para mostrar o print se você ganhou ou não. Se não é cadastrado ainda na KTO, o link está aqui na descrição do vídeo. Quem fizer o cadastro, gente, a primeira aposta de até R$200, se você perder, o dinheiro volta para a sua conta. Confira as condições lá no site da KTO, e se você fizer o seu cadastro, utilize o cupom CAMISA12. É muito engraçado o pessoal da KTO me mandando print, você escreve Camisa 12 de tudo que é jeito. Enfim, escreve lá Camisa 12 ao fazer o seu cadastro, ainda tem 20% de bônus no seu depósito inicial. Bora falar sobre Galo e Botafogo. Como eu vou focar muito no Cuca, dentro do campo, dentro das quatro linhas, eu estou ansioso demais para uma coletiva que poderia acontecer no dia 14. E por que eu estou ansioso usando esse tempo poderia? Porque eu não sei se ela vai acontecer. Eu queria uma coletiva e acho que essa temporada do Atlético exige isso. Lá no reunião, meu Deus, no salão do conselho, Benemérito Elias Calil, que chamam lá, igual é no Galo Business Day, com o Sérgio Coelho, o Zé Murilo Procópio, os 4 R's, quem sabe o Rodrigo Caetano, eles podem fazer um U ali com as cadeiras, mas é necessário nesse momento uma longa entrevista coletiva com um raio-x da temporada atleticana. E quem deveria falar nesse momento? Olha, eu já bati demais no Rodrigo Caetano, mas pelo menos ele vai para o microfone, por mais que eu discorde dele. Só que nesse momento, quem são as caras que representam o Atlético? Quem que tanto foi para o microfone no ano passado, quando a gente estava perto de ganhar 3 taças grandes, Libertadores Brasileiro e Copa do Brasil, quando nós concluímos 2 conquistas ali, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Por isso queria demais a presença nesse momento dos microfones do Rafael Menin, do Rubens, do Ricardo, do Renato Salvador, não sei se repetir algum nome aqui, e não estou falando em tom aqui de contenda com torcida, em tom de guerra, é porque o clima não é legal. E acho que todo mundo já falou, o Cuca fala todo jogo, o Caetano fala todo jogo, e eles também, eles são peça-chave de tudo isso. Eles participam efetivamente. É um conselho ali que está tomando conta do clube e eles têm que dar respostas para o torcedor nesse momento, porque a situação é caótica sim. Me preocupa quando o Sérgio Coelho vai para o microfone e fala que o ano não foi perdido, sabe? E internamente eu espero que isso seja visto de uma outra maneira, mas dia 14 eu queria. Tô doido para sair o balanço dessa temporada. Tô muito curioso para sair o balanço dessa temporada. E tô muito curioso se vai rolar o Galo Business Day do ano que vem, principalmente comparando com o de outros anos. Aí já sim em tom de cobrança. Olha, a gente previa isso aqui e não rolou. Não rolou por quê? Enfim, é papo para um outro vídeo do Camisa 12 aqui, é o pós-jogo. Mas nessa coletiva que é necessário fazer com a torcida, por que eu falei dia 14? Dia 13 a gente pega o Corinthians, que se faça uma retrospectiva da temporada de 2022. De tudo. Da contratação do Antônio Mohamed, como foi a saída do Cuca. Claro que não vamos falar com toda sinceridade se não havia um boato da saída do Cuca e tal. Da contratação de alguns jogadores, de uma avaliação de alguns jogadores. Claro que você não pode desvalorizar alguns ativos, que você tem algumas bombas na mão, como o Fábio Gomes, né? Que tanto tem 6 meses que eu não ouço falar de Siga mais no Atlético, que era o xodozinho, que ninguém fala mais. Queria, sabe?
que demitiu? Por que não demitiu o Turco depois dos 5 Fluminense? Por que demitiu naquele momento? Pelas falas do Caetano, dá até para entender que foi por pressão da torcida. Mas peraí, quem toma a decisão? Quem estava lá dentro? Qual era a avaliação do trabalho naquele momento? Precisa ser feito um raio-x da temporada do Atlético, que eu já escutei demais o Caetano, eu já escutei demais o Cuca, já bati demais os dois e eu queria uma resposta agora de quem tá com a caneta e o papel na mão, sabe, lá nos degraus de cima, assim. Faça um raio-x e algo que eu tenho, a palavra que eu tenho usado demais para outras, avaliar o trabalho de outros profissionais, que tenha muita autocrítica, que tá... Eu espero que eu falo assim, não, rolou uma avaliação justa, honesta ali do que aconteceu com o Atlético em 2022. Até citei o nome do Antônio Mohamed aqui, ele é muito citado em todos os dias nas redes sociais, porque ele virou um santo, beatificado assim, né? Um cara que foi injustiçado. Continuo achando ele fraco numa comparação entre ele e o Cuca, em quem foi no melhor no Campeonato Brasileiro. O Turco faz um 9-2 no Cuca fácil. Quem é melhor dos dois? Eu acho o Cuca. No Campeonato Brasileiro não tem como questionar. O desempenho do Atlético era fraco. Se vocês assistirem, eu gosto de assistir depois. Se vocês assistirem jogos do passado, o time do Turco era fraco, mal treinado. Eu uso de exemplo o seguinte, mas Fael, a gente estava na 4ª posição do Campeonato Brasileiro. É como uma ação na Bolsa de Valores. Você vendeu a ação a 10, que é demitir o Turco. Chegaria a 2. Era só dar tempo para ele piorar as coisas. Mas o Turco agora é passado. Não vem ao caso ficar gastando o tempo do pós-jogo com ele. Só acho curioso como que ele ganhou a torcida com carisma e com pouco trabalho. Resultados ele conseguiu, ainda pegando um trabalho que vinha, um time que ainda vinha montado e ainda apresentava algum resultado, mas um trabalho muito ruim. E ao fazer a avaliação do que deu certo e do que deu errado em 2022, eu já percebi que o Caetano, o Cuca, eles estão metralhando, eles fizeram uma avaliação muito ruim, pelo menos nos microfones, mas que os dirigentes da parte de cima têm uma avaliação diferente. Esse também foi um erro. Aliás, eu falei de Bolsa de Valores aqui, quem está lá também é Magalu, Magazine Luiza. E o Camisa 12 agora tem uma lojinha lá no Magazine Luiza. Fael, é produto original? É. Aquele agasalho da Adidas maravilhoso, que eu tava com ele durante a semana aí, que a gente anunciou, é produto da Netshoes, inclusive, que revende lá no Magazine Luiza. Tudo com um precinho super especial para vocês. Se eu lembrar, porque agora são 3 horas da manhã, eu vou colocar na descrição do vídeo. Por que você demorou tanto para gravar o pós-jogo hoje, Fael? Eu acho que Galo não é só resultado, não é só bola rolando dentro de campo. Galo é muito amigo, torcida. A gente que é de arquibancada, tem aquelas pessoas que a gente só vê na arquibancada. Então eu fui hoje com a intenção de ver amigos, de matar saudade, de resenhar. Não tive tempo para voltar para casa, não tinha hora, então cheguei tarde e agora estou fazendo pós-jogo. Fazendo sempre aquela viagem no tempo que a gente faz ao falar de Galo aqui no canal. Eu gosto muito disso, de fazer essa viagem no tempo. Acho que o futebol é sempre uma roda gigante. A humanidade é uma roda gigante. Cenários que você acha absurdo na humanidade hoje, você sabe que já passou no tempo e que vai girar, vai sumir e vai voltar aquele cenário. No futebol é a mesma coisa. Eu sempre falei que o Galo era uma roda gigante por outros motivos, né? Traz o Levir de novo e tal. E aí, hoje eu senti, a hora que acabou o jogo, que eu vi o cenário ali de palavras usadas com o Cuca, os gestos, e já eu falo sobre eles, eu falei, caramba, me lembrou agora o Roger Machado, por exemplo, em 2017. Não sei porque meu cérebro me levou ao Roger Machado ali, quando ele perde para o Vitória ou para o Bahia. Eu sempre confundo, porque o Micali caiu para um e o Roger caiu para o outro, mas os dois para times baianos. E eu falei, não dá para mais se avaliar o trabalho do treinador. Não tem uma avaliação mais do trabalho do treinador. Nesse momento só não existe clima para uma continuidade. Fael, você está falando que chegou a hora do Cuca cair? Olha só, primeiro, na fila de fatos do que aconteceu, o Cuca optou por sair pela segunda vez do Atlético. Por isso me incomoda muito quando ele fala na coletiva, eu tenho que saber se o Atlético vai querer o Cuca. Cuca, nas 2 vezes foi você que não quis o Atlético. Ele puxou e depois teve aquela série de erros, de decidir jogadores que já iam sair, jogadores que iam chegar sem definir o treinador. Na minha opinião, uma opção errada pelo treinador.
pessoas que tinham acesso ao CT, e não estou falando do Caetano, estou falando dos 4Rs, que tinham todas as informações nas mãos ali, que sabiam já que não tinha clima. Uma série de erros ali naquele momento que levaram aquilo ali. Qual que é o cenário para 2023? O que diz o Rodrigo Caetano? Que ele não quer uma reformulação, que ele vai permanecer com esse elenco. São palavras do diretor, não são do Fael. E eu acho que esse elenco com o Cuca não dá liga mais. O Cuca, no dia a dia, esse jeito, um jeito peculiar do Cuca, que às vezes precisaria de um tato maior do diretor de futebol, é coisa do futebol, de alguém que possa intermediar algumas situações, vez ou outra, e não vejo agora uma pessoa para fazer essa ponte com o Cuca. Por isso cobro muito o diretor de futebol aqui da ação dele na Cidade do Galo. Não é só proibir vídeo da Adidas lá, não é só proibir camisa preta do Everton. O diretor de futebol, ele precisa resolver assunto de futebol também, vez ou outra precisa, Caetano. E se é para continuar com esse diretor, com esse elenco, eu não vejo clima para o Cuca e para o elenco nesse momento, depois da noite de hoje. Talvez o Cuca esteja, recorte esse trecho de dezembro de 2023, com o Cuca campeão de tudo, mas hoje, 8 de novembro, é difícil ver clima para a continuidade do Cuca. Não vou puxar o quadro aqui porque é um pós-jogo muito longo e eu vou perder tempo. Vai continuar na parede da minha casa e eu vou continuar amando demais, respeitando demais a história do Cuca, que na minha opinião errou também ao abraçar o discurso do Rodrigo Caetano de focamos demais na Libertadores. Atleticanos, esquece agora o momento de raiva. Fecha os olhos e concentra. Quais jogos da Libertadores você gostou das atuações do Atlético? Não pense apenas no jogo do Palmeiras. Lembre dos confrontos contra o Emelec, os jogos da primeira fase, aquele América lá deitando no contra-ataque em cima do Godinho ali com o Felipe Azevedo, o jogo de volta contra o América. Quais jogos da Libertadores você fala assim, olha, esse time não está jogando no Brasileiro, mas está voando na Libertadores, está mostrando que ele quer ganhar aqui? Análise errada do Cuca e do Caetano. Não sei se foi uma tabelinha dos dois ali, mas me preocupa se eles realmente pensam isso. Eu estou falando isso todo pós-jogo, talvez esteja até ficando cansado já. E o Cuca fala na coletiva. Pessoas, repórteres, vão falar que eu estou usando o retroprojetor com imagens aqui da arbitragem para desviar o foco. Cuca, te entendo, acho que não estava impedido ali o Dodô, né? Aliás, no Mineirão demorei uns 10 minutos para perceber que tinha anulado o gol do Galo. Continuei achando que estava 1-0 para o Galo por uns 10 minutos. Mas percebo que você dá mais holofote para os erros da arbitragem, que não foi um erro do Voaden ali especificamente, foi um erro do VAR. Eu tinha que ter pegado o nome do VAR antes de começar o pós-jogo, eu gosto de fazer isso. Você foca mais em detalhes que possam dificultar a nossa análise do time e fala pouco sobre um time que continua com os mesmos erros. Perde a credibilidade quando você fala que o erro do Atlético foi focar numa Copa Libertadores da América. Aí quando você fala que a culpa é da arbitragem, a gente não é o cara que está falando que o ano foi ruim só porque focou na Copa Libertadores da América. Olha, eu estou numa fase da minha vida que funciona assim. Quando o cara erra, mas assume e é honesto, e você vê honestidade na reação dele ali, eu prefiro que ele se comporte assim comigo do que eu sentir que eu estou sendo passado para trás. De que tanto... Sabe quando você está negociando com a pessoa e você fala assim, esse cara tá achando que eu sou bobo? Enfim, Voaden não, tá? Voaden não foi bem no jogo, mas nesse lance foi o VAR. Atrapalhou o Atlético sim, até ironia, porque eu bati muito na arbitragem hoje, no passado, no Atlético Botafogo, o pessoal fez uma brincadeira lá sobre isso. O Cuca era o técnico do Botafogo naquele Galo e Botafogo de 2007, do Simon. Vai ser isso, Cuca. Lá também foi o Galo. Nossa, o Cuca acha até que não foi pênalti. Não sei se ele fala sério, brincando. Mas vai ser isso. Mas peraí, o árbitro errou
E a gente conseguiu corrigir tudo que estava ruim no time desde que você chegou. Quantos degraus nós evoluímos? O que a gente está evoluindo na semana cheia de treino? É muito fácil colocar ali só na arbitragem e parece que a gente está na sétima, na oitava colocação por acaso do destino. Sabe, o Caetano, o Sérgio Coelho vai pro microfone e fala que 2022 foi legal, não foi um ano perdido. O Caetano faz uma avaliação também de um trabalho positivo. O Cuca, todo jogo é uma desculpa, o caminhão de gols perdidos, voado, o tempo, a confiança, o azar aqui e tal. Então o culpado somos nós, torcedores. É até engraçado, né? Torcedor, quando acaba o jogo, vai lá pro Twitter, fala que a culpa é quem pediu a demissão do Tuca. A culpa não é dos 4 Es, não é do Caetano, não é do Cuca, não é dos jogadores. A culpa é do twitteiro que colocou 140 caracteres lá no Twitter. Ótima avaliação, velho. Ótima avaliação. É assim que a gente corrige problema na vida. A pipoca no... Meu Deus do céu, que corte horroroso que isso dá. A pipoca no Cuca. Ai, faltou a última sílaba do nome do Cuca. A pipoca no Cuca. Meu Deus do céu. Foi um gesto certo? Outro fato, voltando um pouquinho mais no tempo. Ronaldinho Gaúcho em 2013, depois da Copa Libertadores da América. Ele já não vinha jogando bem, se lesiona, volta só no Mundial. O Ronaldinho, depois da Libertadores de 2013, já não foi tão bem nos jogos finais da Libertadores, mas isso é polêmico demais para falar aqui agora. Ele não joga o segundo semestre, volta pro Mundial. Aí ele começa 2014 e ele vai mal pra caramba nas partidas. O Levi, né, já tá doido para tirar ele ali. O Cuca já queria tirar ele em 2013. O Levi quer tirar ele em 2014 ali. Qual que é a melhor forma de se resolver? Aperta a mão, vamos manter o respeito que a gente tem um pelo outro. Cada um segue o seu destino. E tinha jogo que o Ronaldinho não queria jogar e não teve pipoca nele. E aí a gente coloca a mágoa do Cuca de outros lances, de outros carnavais, com outras fantasias, lá em 2013 que ele deixa o Galo, do ano passado que ele deixa o Galo. A gente coloca tudo pra fora ali, naquele momento. Repito, estou numa fase da vida assim que eu procuro sempre evoluir. Eu penso o seguinte: se é meu pai ali, que é, junto com minha mãe, as duas pessoas que eu mais amo na minha vida, são intocáveis, assim, recebendo pipoca, mijo, bebida, refri, cerveja, eu ia gostar? O futebol pode chegar a isso? Você tá Nutella demais, tem que protestar, tem que fazer esses caras passar vergonha. Fael do passado, que opinião idiota que você tem? Mostra para a diretoria que você está insatisfeito, enche de cartaz, enche de faixa no campo, protesta na porta da sede, usa a rede social, então demonstra a sua indignação massiva para a saída do Cuca, faz uma campanha, organiza. Eu já participei de muito movimento, inclusive o Cuca pediu para a gente cancelar alguns no passado, a faixa vergonha na cara. O Cuca me chamou lá em Divinópolis, depois de um jogo que a gente ganha do Guarani, fala: tira a faixa, vergonha na cara, por favor, tá atrapalhando o time fica só olhando para aquele trem ali e tal. Outros eventos com o Cuca, mas sabe, eu não concordo. Vai me desculpar, já falei aqui, eu amo o Guga nesse elenco e tal. Eu prefiro apertar na mão e falar assim: segue seu caminho e tal. Mas é isso, segue seu caminho. Hoje na resenha lá no shopping da fábrica, comendo a parmegiana lá, o filé parmegiana, um amigo meu falou algo muito certo, o Ronaldo. Ele falou: olha, se o Davidson faz o gol do título da Libertadores pelo Galo e não pelo Palmeiras, ele tá aqui até hoje, ele não tá no Cuiabá. Hoje na TV pela manhã, quando o assunto era o Rômulo saindo do Cruzeiro, eu falei assim: Hugão, a SAF tá chegando no Galo também. Sabe o que eu espero que mude? A avaliação. Porque agora a gente vai perder um pouco do sentimento de ter que deixar um cara aqui 5 anos porque ele viveu um momento especial. Porque ele é um cara muito legal. Tem uns caras péssimos de futebol que eu escutava no Atlético. Você tem que ver que comportamento exemplar aqui no Atlético. Ótimo de vestiário. Bom, respeitoso e tal. Bom dia para todo mundo, e a gente manteve, cara. Teve caras aqui que a gente atravessou década com os caras
limitados tecnicamente, mas que eram pessoas, nossa, você tem que ver que gente boa que a gente tinha lá na Cidade do Galo. Então, na teoria do Davidson, avalia tecnicamente o profissional. O Cuca consegue atender o que o Atlético planeja, se é que planeja alguma coisa para a temporada 2023? Define aí. Nós fomos vítimas, eu estou apontando aqui para o meu peito, eu procuro sempre fazer isso aqui no pós-jogo, do que? Da dependência emocional. Quando nossos craques não estavam jogando bola, quando começamos a despencar no Brasileiro, atuais campeões, Copa do Brasil Brasileiro, começou a desandar tudo, quem era a única salvação? O Cuca. Fizemos festa, soltamos foguete, talvez sem uma análise fria se era o nome ideal. Nem sei se eu consigo fazer essa análise agora, 6 meses depois. Mas nós fizemos uma análise pelo sentimento. E já nem sei se era pela história, porque o Atlético tem muito disso. É sempre o traz o Levi, volta o Levi. Estou citando o Levi porque eu quero fazer uma comparação agora, que fiz há cerca de 2 meses ou 3 com o Alexandre Silva. A gente estava indo correndo Andradas ali, eu falei, Ale, sentindo que essa passagem do Cuca aqui vai ser igual aquele Levi Cup de 2019, o cara que já foi campeão, respeitado, pegou a gente no fundo do poço, tirou, cheio de história. Você sabe que nada vai pagar, mas talvez a última passagem seja aquela para botar o ponto final. Tem gente que dá certo em várias áreas da sociedade que você coloca depois, dá errado e pronto. Acontece. Meu medo é esse. Eu só, por respeito a ele, não gritei mercenário, não. Chateado demais com o ano passado, com o que aconteceu. Eu já falei aqui várias vezes, chateado demais. Desde que voltou pro Galo, por exemplo, não mandei mensagem pro Cuca, por entender que às vezes as palavras que a gente fala no microfone chateiam a turma um pouco. Mas quando você deixar o clube, não sei quando vai ser, a poeira baixar, você pode ter certeza que Fael Lima aqui, pelo menos o Faelzinho, vai continuar o seu fã. O Cuca optou pela escalação do Hever hoje, pela má fase do Júnior Alonso, que não ganha nada pelo solo e pelo alto também, mas principalmente pelo alto. Quando o jogador do Botafogo consegue ganhar aquela bola no segundo pau, o Hever está perto. Talvez se fosse o Hever naquela jogada dividindo de cabeça, não teria sido gol. Ótimo, não sei se ótimo quando você toma 2 gols, mas uma boa partida do Hever. Não sei qual é o poder de continuidade dele, talvez consiga jogar jogou os últimos minutos da última partida em São Paulo, segundo tempo, jogou hoje, se joga contra o Cuiabá e já não sei se aguenta o jogo do Corinthians. É fato, o Hever quando tá bem, eu já falei isso em outro pós-jogo também, começa bem, depois tem uma queda, então não dá pra falar, olha, tem um Hever para 2023, que confiança que eu estou falando isso depois de uma boa partida dele. Entenda a escalação dele hoje como titular. O Alonso estava uma água. Me surpreendeu demais o Alonso ter saído. Achei que o Atlético ia empurrar o gringo. Não vou nem falar da minha teoria de quem habla, porque vocês sabem qual que é. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12, o pessoal no Mineirão hoje me falou, eu sou fã de carteirinha do Camisa 12. Vocês sabem então da minha teoria do quem habla. De qualquer jeito, o Hever e o Gemerson emplacaram demais. Essa viagem no tempo curtinha agora. Curioso, porque o Gemerson entra quando sai o Otamendi, que o Galo vai para excursão na China e machuca, o Hever está machucado, é de Carlos Sente, vai machucando todo mundo e o Gemerson tem a chance, entra, não sai mais do time e acaba que o Hever sem oportunidade no time titular sai. Teve ponto positivo no time de hoje? Gente, vocês não têm ideia do tamanho que está o pós-jogo de hoje. Teve ponto positivo na partida de hoje? Algo que eu gosto demais. É o Galo que perde a bola e briga pela bola. Teve lance que o Alan perdeu a bola, o Galo perdeu a bola, o Alan deu combate, pegou, e ali o Botafogo recuperou a bola, o Alan foi lá, deu outro combate, recuperou a bola. O Nacho, o Jair,
Eu acho que todos os jogadores participaram dessa pressão pós-perda, de buscar a bola já no campo de defesa do Botafogo. Tanto que eu estava na linha central do Mineirão ali bem perto, né, do gramado. Eu falei, cara, eu não lembro quanto que eu vi o Botafogo passando daqui para cá. Porque a gente antes deixava o adversário entrar no nosso campo para depois tomar a decisão de como seria o bote. Agora não. Já na saída, na minha modesta opinião, o Galo funciona desde sempre dessa maneira, melhor dessa maneira. Claro que você tem que ir de acordo com as peças. Fiquei preocupado por causa da média de idade do nosso time. Repito sempre, Everson, Rafael, Mariano, Hever, Gemerson. O Gemerson está com 30, mas passou de 30 a 30. Alonso, Nacho, Vargas, Keno, Hulk. Sempre que eu chego aqui eu me perco um pouco. Enfim, o Sacha, Vargas, um monte de gente acima dos 30 anos. E as peças que estavam ali hoje, o Keno, o Nacho, o Hever, o Gemerson, o Mariano. Esse time não vai aguentar. O Dodô, que fez uma bela partida, mas depois pregou também, sempre dá uma pregadinha. No final, não vai aguentar esse ritmo. Não vai aguentar. Aí o Atlético tem o gol no lado, depois tem um lance do Vargas que o goleiro sai, entra o reserva. No minuto 16, o goleiro machucou. Com 5 minutos do segundo tempo, o Atlético consegue testar o goleiro reserva do Botafogo, que está chegando na primeira divisão esse ano. Cuca, você acha que é só o Voaden? O goleiro reserva machucou, o goleiro titular machucou. Gatito, entra o reserva com 16 minutos do primeiro tempo. Aos 5 do segundo tempo, você consegue testar o goleiro que entrou. Ok, deu holofote pro lance do Voaden e o resto da análise. Aí veio, a hora que eu falei assim, chuva, Botafogo, no meio de semana, entrou o goleiro reserva que vai fazer defesa bonita. Gol no lado, gol perdido do Atlético. Eu conheço esse roteiro. Gente, aí não é análise técnica, não é coisa óbvia. Isso é trauma de atleticano. Eu vou parar o pós-jogo aqui só para trocar a bateria da câmera que acabou. Só um minutinho. Tudo hoje para colaborar. Ó, uma gaveta cheia de bateria aqui. Vou trocar agora. Relaxa que não é erro de edição não. Eu que estou mostrando para vocês o que eu estou fazendo às 3h17 da madrugada. Eu tenho que colocar o manequim, focar nele e depois passar para cá. Enfim, falando dos traumas de atleticano, que eu já sabia do roteiro. É o Atlético gostando de se complicar contra o Botafogo. E aí, repito a pergunta. Teve um ponto positivo e tal, é pouco. O que, Cuca, você conseguiu evoluir no time do Atlético depois que você passou a ter semana cheia de trabalho? Por que eu estou falando isso? Estou questionando aqui alguns argumentos que o Cuca usa na coletiva dele para justificar as derrotas. E durante muito tempo, o principal argumento do Cuca foi: eu não tenho semana cheia de trabalho. Eu não tenho semana cheia de trabalho, eu não tenho semana cheia de trabalho. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu estou só guardando essa carta na mão. Não tenho semana cheia de trabalho, eu jogo a cada 48 horas, meus adversários têm 7 dias de... Cuca, você teve 7, 7, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10. O que você evoluiu no Atlético depois que você passou a ter semana cheia de trabalho? Em relação aos times que vem jogando aí, igual o time do Filipão lá e tal, que está sem tempo para nada, Cuca, porque compromisso atrás de compromisso, você não conseguiu ultrapassar ainda. Eles que foram bem na Libertadores, bem na Copa do Brasil, estão na sua frente no Campeonato Brasileiro. Por isso que eu questiono o argumento, gente. Na coletiva eu escuto, mas falo, pera lá, isso aí eu não concordo não. Igual você tem que fazer comigo no pós-jogo. Quando você discordar, pode comentar aqui embaixo. Hoje eu não vou conseguir ler os comentários de vocês não. Vocês vão conversar entre vocês, mas pera lá, hoje eu vou dormir de tarde, viu? Não consigo mesmo. Um ponto, por exemplo, no segundo gol do Botafogo, me lembra até o Palmeiras, o Nathan Silva contra o Palmeiras, aquela dividida de ombro,
Vai lá no canal do GE depois, que canal maluco que corta o lance importante, e dá um pause quando o Botafogo está indo pro ataque para você ver a superioridade numérica do Atlético. Deve ter uns 3 jogadores do Atlético aqui, uns 3 do Botafogo aqui, uns 2 do Galo na sobra e um jogador do Atlético para cada jogador do Botafogo ali do lado. Até então, lance tranquilo, todo mundo perto e tal. A desorganização do Atlético para defender. Repito a terceira vez, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que há uns 3 jogos aqui eu falei questão de superioridade numérica, de você estar com um número maior de jogadores e mesmo assim o adversário crescer e conseguir finalizar. Não me recordo se foi no jogo contra o Fluminense, aqui no Mineirão. Falar, olha, o Atlético tem mais peças e o adversário consegue fluir o jogo. E eu repito a frase que eu falei nesse dia. Time mal treinado. Time mal treinado. Já que eu falei em Twitter, tem um cara do nick muito legal, cara, que me faz rir sempre, que ele sempre me lembra, Rafael, e o poder de reação do Atlético? E o poder de reação do Atlético? Hoje não teve poder de reação do Atlético. Característica essa que existiu durante todo o Campeonato Brasileiro. Cuca, você também não conseguiu corrigir isso no Atlético, você não conseguiu dar um poder de reação para esse time. E não é só gol sofrido, antes era gol sofrido. Sofria gol, acabava o mundo do Atlético. Hoje, como você mesmo falou, um gol anulado acaba até arrasar no time do Atlético. Você vai me desculpar, Cuca, mas 38 rodadas em que seu time não pode ter um golzinho anulado, que eu estou... Meu Deus, acaba esse jogo. Ah, pera lá, gente. Pera lá. A gente está listando desculpas ridículas na coletiva para justificar o que aconteceu. Eu repito, entendo o árbitro ter prejudicado, o cara do VAR ter prejudicado o Atlético. Mas antes era o gol sofrido, agora o gol anulado. Sempre vai ter alguma coisinha que prejudicou, que matou. Meu time não conseguiu mais andar em campo. Nem água eles conseguiam beber, não conseguia abrir um copinho de tanta tristeza dentro de campo. Pera lá. Não é nada, é time mal treinado. Time mal treinado. Hoje, com 10 minutos de jogo, eu queria ter um compacto, ter marcado na hora no Mineirão e falado assim com vocês, tal minuto, e ter as imagens para mostrar aqui. Estava assistindo um jogo com o Colé Marquinhos, Luiz Felipe, Pablo do BH da Zoeira. BH da Zoeira tá voltando. Eu mostrei para eles, olha o Nacho implorando para alguém vir. Nesse momento ele fala pro Jair, vem, porque eu busquei a bola lá no pé do Hever, lá na linha do Hever, tô carregando aqui e não chega ninguém. Ele implora, ele, não sei se ele erra, eu sei que ele fica pé da vida, com toda a razão. O Nath sai lá da área, busca a bola no pé do Hever, carrega, e não tem ninguém. A saída de bola do Atlético é a esmo. É uma roleta russa. Não é nada planejado, não é nada treinado. Em alguns momentos, o Vargas tem que sair 2 minutos depois, mais ou menos, desse lance que eu estou falando. O Vargas disputa uma bola de contra-ataque com o Botafogo e o Vargas tem que voltar depois para buscar a bola aqui, porque ela já não está chegando lá no começo do jogo. Não estou falando no final do jogo que está todo mundo desorientado pela busca do placar. O Vargas tendo que voltar porque a bola não chega. E se o Vargas sai, como o Sacha saía, como o Hulk saía, quem que está lá para finalizar? O Keno, o Ademir, o Pavon. Ai, tomara que volte a jogar bola, Pavon, em 2023. Que me garantia que você joga. Eu não vi ainda não. Por que eu estou falando isso? Porque eu bato no Fumacinha. Bato no Nathan Silva e bato no Alonso. E falava isso do Arana. Porque nós temos que criticar quem tá mal. Não pode ter blindagem não. Não é porque habla também não. Mas focando nisso aí, a bola não chega, quem tá o homem de área sai para buscar, para ver se participa do jogo, consegue achar um espaço que tá lá para finalizar. O Keno. Só para manter uma sequência, teve esse lance, o Nacho chama o Jair, aí o Jair não aparece lá na jogada, ele fica bravo, depois o Vargas tem que buscar a bola, e aí cai um jogador no campo machucado. Eu falo, quem caiu lá? É o Keno? É o Keno. Ah, não.
Até brinquei, eu falei com a galera, não, o Keno cai de um jeito que você acha que a carreira dele tá acabando. Volta 2 minutos depois. Me mata já. Cai lá, eu falo, não, é o Alan. Eu falo, não, o Alan tá aqui, o Keno tá aqui. Aí o Zarate, eu falei, o Zarate tá em campo? Anotei, esse tempo eu anotei, tá aqui na minha frente. 33 minutos de jogo. O Zarate tem campo? Falei, por isso então, detectei, ué. O Nacho busca a bola lá no pé do Hever. O Jair é que tem que aparecer. O Vargas tá lá finalizando. O Keno tá lá finalizando. O Vargas só pra buscar a bola. Eu só não vejo o Zarate nesse time. E meu sogro durante a semana falando, se você... A ameaça de sogro é foda, né, bicho? Você defendeu o Nacho lá no programa e sogro não fala nada, ele só coloca reticência e balança o dedo assim, aí você pensa mil coisas, que é sogro. Por quê? Tá pegado em 2021, acha que é o Zarate de 2021. Não sou presidente do fã-clube do Nacho, muito pelo contrário. Meus amigos sabem que eu já cobrei, já critiquei demais atuações do Nath Fernandes. Vocês estão entendendo? Não sou aquele fã do Nath Fernandes. Não sou. Mas falar que prefere hoje o Zarate no time titular, não concordo. Tanto entrega quanto lucidez dentro de campo, de ataque, de participação em marcação e defesa, o Nacho entregou muito mais que o Zarate nessa temporada de 2022. Não estou falando quem tem mais potencial para jogar bola. Estou falando de 2022. Muito mais. Mais uma partida muito apagada. E como que o Cuca tenta corrigir isso? Ele fala que o Nacho sai mancando das duas pernas, que não conseguia nem pisar porque apanhou o tempo todo, que é o estilo do Voaden, algo que eu falei na TV hoje também, que o Voaden leva o jogo o tempo todo no gogó. Foi meu comentário sobre o Voaden hoje. Lá e o Cuca fala isso na coletiva também. Mas gatilho. Falei de Ronaldinho, falei de Roger Machado, falei de Sampachina, Gêmeo, um monte de coisa do passado. Sabe o que me lembra a hora que ele coloca o Ian na partida hoje? 2005, que a gente tinha Fábio Baiano, o Rodrigo Fabre, o Amaral, né? Os casca grossa tudo lá, os medalhão tudo lá em 2005, e no final tá o Renato, aquele lateral direito que chora pra caralho, que era da base também, tá o Bruno, tá o Lima, tá o Cho, o Rafael Miranda, esses meninos tudo no elenco. Ô Ian, deixa eu te falar, meu velho, tá vendo aqui, ó, Pavão a gente trouxe um tá jogando bola, Demir a gente trouxe um tá jogando bola, o Alan tá irreconhecível, o Zarate ficou em 2021, tá vendo todo mundo aqui? Resolve aí, cara, estreia aí, pega essa bomba que é sua. E aí eu tava lá na arquibancada, eu falei assim, ele vai tirar o Zarate, que tá nulo em campo. E aí o que ele vai tirar? Talvez ele tire o Dodô, que tá cansado, diminuiu, coloca o Alan lá e mete no lugar do Zarate o Ademir e o Pavão no lugar do Dodô, mas colocando o Alan lá para ganhar o jogo. Ele tira o Keno e o Nacho. Cara, eu queria ter o jurado de testemunhas aqui nesse momento. Falei pros caras, errou. Errou feio, errou rude a substituição nesse momento. O Cuca. O Atlético perdeu totalmente a posse de bola na frente, perdeu totalmente o meio campo, perdeu a armação, perdeu a capacidade de segurar a bola no pé, perdeu tudo. O Botafogo cresceu a partir do momento que Nath Fernandes e o Keno deixaram o time. Primeiro que as duas bolas que o Pavão pega, todo destrambelhado, entrega a bola para o adversário. Tão apagado quando o Zarate e o Ademir ficou. Virou o desespero. Depois aí ele coloca o Rubens, o Caleb. O cara do meu lado falou assim, joga a bola demais o Caleb, né? Eu falei, nossa, irmão. Na coletiva o Cuca fala que ficou um meio mais encorpado. Olha só, amigos que estão do outro lado da telinha. Eu estou tentando falar de tom sereno aqui, tentando manter a lucidez. Mas vocês acham que ficou meio campo mais encorpado? Não,
Dá vontade de ir para uma drogaria Araújo agora olhar minha pressão arterial e minha glicose. Não pode ser. Aí o Jair vai lá, erra o passe e é vaiado. Ele tinha dado um passe antes nos 2 lances de perigo do Atlético antes. Um com a defesaça do goleiro, um chute para fora. E no lance seguinte do Keno também, que manda na trave, é uma enfiada do Jair. Ele tenta fazer a mesma coisa naquele lance. Merece a vaia? Olha, eu errei muito aqui no pós-jogo em colocar tudo na conta do Turco no começo do ano. Melhor radialista de Minas Gerais, melhor comentarista esportivo de Minas Gerais no rádio, que eu considero, que eu gosto de ouvir no momento, é o Panzi. Ele fala 70% dos jogadores, 30% do treinador. E eu falei, realmente, o Panzi está certo. 70% do jogador, 30% do treinador. E o Jair vinha nessa parte de 70% dos jogadores. Caiu o rendimento, sentia ele mais relaxado, falta de foco dentro do campo. Então eu acho que essas vaias hoje não foram para o Jair contra o Botafogo. Acho que foi um acúmulo. Só que eu vou inverter nesse caso, Panzi. Eu acho que é mais agora, nesse Galo e Botafogo, culpa de um time mal treinado, que não tem recomposição defensiva, que eu já listei um monte de coisas que ele não conseguiu corrigir aqui. Então, nesse caso, Jair, você não fez uma grande temporada, mas o time é mal treinado. É muito mal treinado. Na saída do campo, eu vi a torcida poupando o Gemerson e o Hever. Foram poupados ali das vaias e tal. Eu postei nos stories, no Twitter, todo mundo jogando cerveja, as câmeras estavam todas apontadas. Fael, não posta isso, você prejudica. O cara que está fazendo isso diante diz que 50 câmeras, ele está chutando o balde. Então, eu, como jornalista também, eu tenho que pegar a imagem para a emissora que paga meu salário. É uma cena ali de jornalismo, tô lá. E aí, passa o Vargas, que se entregou demais. Não dá para você falar que o Vargas não se entregou nesse jogo. Por que então ele recebe líquido de, sei lá, que líquido amarelo, que aquele deve ser cerveja? Por que ele recebe baldes e baldes de pipoca naquele momento junto com os outros jogadores também? Porque ele é desabafo de uma temporada. Já dei minha opinião aqui. Existem as formas ideais, mas o que o atleticano fez ali? Protestou contra o Vargas expulso contra o Palmeiras, por exemplo. O Vargas também é na lista que o Jair, que eu citei o Jair agora há pouco. Sem foco, relaxado, no modo piloto automático durante 2022 inteiro. Assim como o Jair, com uma leve melhora na reta final da temporada. Qual que é a opinião de vocês sobre isso que aconteceu, de vai pro Cuca, pipoca, refrigerante nos jogadores e tal, nessa saída? Use e abuse da caixa de comentários, deixe a sua opinião e seja o que Deus quiser. Faltam 180 minutos. E meu medo é chegar lá pro dia 10 de dezembro, eu já tá morrendo de saudade de passar a raiva no Mineirão. Abraço pra vocês, semana abençoada. Ajuda o trabalho do Felcinho, porque vou virar madrugada, vou fazer um trampo pra vocês. Espalha o link aí, discorda, mas espalha o link aí que vocês ajudam demais. Tamo junto, até o próximo. Tchau.